Como fazemos para colar uma retina descolada? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou responder a esta pergunta genial feita por um seguidor e que é uma pergunta muito importante. Afinal de contas, trata de uma das doenças mais graves da oftalmologia, que é o descolamento de retina. Se você passou por esta doença, você sabe o estresse que é. Se você está passando agora, preste muita atenção a este vídeo. Se conhece alguém que tem este problema, aproveite para compartilhar, para encaminhar o vídeo. Eu vou explicar primeiro o que é o descolamento de retina. A retina é esta camadinha amarela que nós temos aqui no fundo do olho e é o filme da máquina fotográfica, ou seja, nós podemos de certa forma dizer que é a parte mais importante do olho, afinal de contas é ali que capta a imagem e através do nervo óptico que está aqui, transmite a imagem lá para o cérebro para que nós possamos enxergar. O descolamento de retina quer dizer que esta camadinha se soltou. Ela não fica totalmente solta, como se fosse flutuando lá dentro, porque aqui no nervo óptico ela não desgruda, aqui na periferia também ela é inserida, ela não desgruda, mas o resto aqui pode ficar todo soltinho, como se fosse aqui, imaginei a imagem de um funil, aquela retina soltinha ali dentro, e aí a visão para de funcionar. A retina, quando está descolada, não produz visão ou produz uma visão muito ruim, toda embaçada, meio escura. Então nós precisamos de alguma forma fazer um procedimento, uma cirurgia para colocar a retina lá no lugar de novo. Existe mais de uma técnica, nós já falamos várias vezes sobre o laser. O laser não serve para colar a retina, mas ele é indicado em alguns casos muito iniciais de descolamento, quando existe apenas um rasguinho ou um pequeno descolamento. Nós vamos cercar a área afetada para que ela não aumente, mas o laser não vai colar a retina. Então nós temos outras técnicas para empurrar a retina para o lugar, como por exemplo a retinopexia pneumática, onde nós utilizamos uma bolha de gás que vai empurrar a retina para o lugar e principalmente fechar o buraco que está causando o descolamento. Quando nós falamos em descolamento de retina, nós geralmente estamos falando do descolamento regmatogênico de retina. É importante lembrar que existem três tipos de descolamento de retina: o seroso, o tracional e o regmatogênico, mas o mais comum é o regmatogênico. O seroso não requer cirurgia, na grande maioria dos casos, não requer cirurgia geralmente. O tracional ocasionalmente pode necessitar cirurgia, mas o descolamento regmatogênico geralmente precisa cirurgia. Aí para vocês entenderem, então aqui é uma camadinha que está embaixo da retina, que é o epitélio pigmentar. Aqui a retina, se ela está rasgada, nós vamos colocar uma bolha de gás que vai empurrar o rasgo para o lugar e após isto estar fechado, a retina vai aderir e vai ser feito laser ao redor do rasgo para que ele não abra novamente. Neste tipo de cirurgia é importante manter a posição da cabeça de forma adequada, porque o gás vai para cima. Então é preciso fazer com que o rasguinho fique na parte superior para que a bolha fique lá empurrando. Então, por exemplo, se o rasgo estiver aqui neste canto, é possível que o paciente seja indicado a dormir para o lado de cá. Se estiver aqui no cantinho de dentro, vai dormir para o lado de lá. Estou aqui apenas exemplificando, isto somente um médico após o exame ou talvez após a cirurgia possa orientar de forma adequada. A segunda forma de tratar o descolamento de retina é a introflexão escleral, na qual nós colocamos uma faixinha de silicone aqui no branco do olho e isto empurra o branquinho um pouco para dentro, fazendo com que a camada de baixo encoste no buraquinho e aí a retina volte ao lugar. Então não é necessário empurrar toda a parte para fazer com que cole de fora para dentro. Na verdade, o segredo da cirurgia é tapar o rasgo, fechar o buraco. Então, lá na parte que está rasgada, nós vamos colocar este encalço, fazendo com que tape o buraco, e aí, aos pouquinhos, o organismo vai absorvendo o líquido que está embaixo da retina. É claro que nós geralmente aceleramos este processo de absorção através de uma esclerotomia. Nós fazemos um pequeno cortezinho aqui no branco e deixamos o líquido que está embaixo da retina e que não poderia estar lá sair para fora do olho, daí a retina vai voltando já durante a própria cirurgia. Na retinopexia com introflexão escleral nós podemos também fazer a injeção de uma bolha de gás associando duas técnicas, então
a retinopexia com introflexão escleral com a retinopexia pneumática. E na terceira técnica cirúrgica, que é a vitrectomia, vem o principal foco da pergunta deste seguidor, é como é que funciona o perfluorcarbono. Esta palavra, não sei se você já ouviu, mas o perfluorcarbono é um líquido pesado, é uma substância mais pesada que a água, e aí quando nós estamos fazendo a vitrectomia, que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, nós entramos com o vitreófago dentro do olho, removemos o vítreo, a gelatina interna do olho, ele vai com uma boquinha como se fosse comendo o vítreo. Depois que nós removemos o vítreo e a retina está descolada lá dentro, nós vamos injetar uma bolha do perfluorcarbono e aí ele vai empurrando a retina já para o lugar durante a cirurgia. O líquido que estava embaixo, como não existe buraco para fora, vai sair por dentro do rasguinho que causou o descolamento, então nós vamos utilizar o perfluorcarbono para empurrar a retina para o lugar, e aí com a retina colada nós já vamos ali durante a cirurgia fazer laser, e ao final da cirurgia é obrigatório remover o perfluorcarbono e aí ele será substituído por um tamponante interno, que pode ser ar, gás ou óleo de silicone. Quando a retina está descolada, geralmente é gás ou óleo de silicone, porque o ar costuma sair muito rápido de dentro do olho, então não é adequado na grande maioria dos pacientes. O gás vai ficar ali 1-2 meses empurrando a retina para o lugar, para ela não sair, e o óleo vai ficar por tempo indeterminado, então ele precisa ser removido após alguns meses, porque o organismo não consegue reabsorver o óleo de silicone. Então, o perfluorcarbono é utilizado durante a cirurgia para colar a retina já na hora da cirurgia, empurrar ela para o lugar. Talvez colar não seja a palavra mais adequada, mas sim reposicionar a retina, ajudar ela a voltar ao lugar, e aos pouquinhos com laser ela vai aderindo novamente, colando lá onde ela tem que ficar. Inclusive, por isso, após a vitrectomia é muito importante repouso, das outras técnicas também, após tratar o descolamento de retina é muito importante repouso e manter a posição da cabeça de forma adequada para que a retina consiga grudar, colar lá onde ela tem que ficar. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. Deixa eu fazer um parêntese. Casos extremamente graves, às vezes nós deixamos o perfluorcarbono por alguns dias para ele ajudar a retina a colar e é removido logo depois. Mas isso é algo extremamente raro. O perfluorcarbono, na grande maioria, praticamente em todos os casos, é removido ao final da cirurgia e trocado por um tamponante interno. Um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar comentários e também compartilhar o vídeo.